Livro Generais da Oração, capítulo 4, página 81. George Whitefield, Benjamin Franklin, John Newton. O escritor Stuart Bland revela que o sino bate pela BBC sua hora ao redor do mundo com uma precisão de segundos. Ele é um referencial planetário. O som dos seus sinos menores foram transmitindo, ao longo de toda a Segunda Guerra, para um público mundial, as ideias de liberdade e tenacidade para milhões. No início do século XIX, a precisão em termos de segundos era considerada impossível de ser alcançada num relógio de torre, até que o relojeiro Denison projetou um mecanismo aliado ao sino de 14 toneladas. Esse edifício com alto teor histórico estava ali, bem diante dos nossos olhos. Naquela tarde de inverno, sobre o céu de Londres, quando nos aproximamos mais, é que percebemos então a sua beleza e imponência. Stuart Bland descreve esse relógio maravilhoso em seu livro O Relógio do Longo Agora. Ele diz que subir os 340 degraus em espiral é uma experiência extraordinária. Você vai serpenteando até o topo. A escada possui 96 metros de altura. O campanário é um lugar alto e castigado pelo vento, com vistas deslumbrantes das águas do Tâmisa lá embaixo. Bland comenta que há outras obras sublimes, como a Torre Eiffel, a represa Hoover, a ponte Golden e o foguete Saturno, que levou o homem à Lua. A torre do Big Ben, porém, se destaca tanto pela sua engenharia e arquitetura monumental, como pelo seu significado para a vida dos ingleses. Algo inusitado aconteceu certo dia, à sombra da torre. Um turista desatento aproximou-se e perguntou a um inglês típico: "Que horas são?" "Olhe para cima e você descobrirá as horas", respondeu o inglês, sorrindo. George Whitefield, 1714 a 1770. Iniciou seu ministério com 22 anos de idade, pregando em Londres. Ele foi tanto para a Grã-Bretanha e a América, tal como o grande relógio Big Ben. Durante o grande avivamento que ocorreu nos dias de John Wesley, Whitefield fez os homens do seu tempo olharem para cima, céu, para saberem o tempo de Deus para as próprias vidas. A sua pregação despontou com eloquência e precisão, como uma grande torre nos horizontes da fé. A sua voz soou pelos campos e cidades incansavelmente, como os sinos de um grande campanário, anunciado a liberdade em Cristo. Ele também foi um referencial planetário, incendiado pelo fogo santo. Lloyd Jones conta que George Whitefield foi o primeiro a ser tocado pelas brasas do altar no Clube Santo e a ter o coração incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Esses são os fatos, diz Johnny,
George Whitefield foi convertido em 1735, ao passo que Charles Wesley não foi convertido antes de 1738. Ele foi o primeiro dos três a ser convertido. Ele também foi o primeiro deles a começar a pregar o verdadeiro evangelho de maneira despertadora. Whitefield começou a fazer isso em 1736, e um dos seus períodos mais grandiosos foi o ano de 1737, ao passo que todos nós sabemos que os irmãos Wesley só começaram a pregar num sentido realmente evangélico depois do mês de maio de 1738, de modo que Whitefield está à frente deles todos, em toda a linha. Foi ele que encorajou Wesley a pregar ao ar livre, começando na cidade de Bristol. Esta foi uma época de grandes e extraordinários pregadores. Em 1737, num tempo em que não havia meios técnicos para amplificar a voz, ele passou a reunir grandes multidões na cidade de Londres, com resultados assombrosos. Pregando 4 vezes por dia, ele relatou em seu diário que, em Londres, por quase 3 meses consecutivos, não diminuiu a afluência de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Desde o dia em que começou a pregar, quando menino, até a hora da sua morte, ele não conheceu um abatimento da paixão. Até o fim de sua notável carreira, sua alma foi uma fornalha de zelo ardente pela salvação dos homens, diz Jones. Pregadores em tempos de avivamento. A pregação deste homem, aliada a John Wesley e Jonathan Edwards, recolocou a Inglaterra e a América em um novo curso da história. No século XVIII, estas nações se encontravam como verdadeiros vales de ossos secos. O avivamento propagou-se na Inglaterra, vivificando a Igreja, alcançando a América e a Irlanda. Em decorrência disso, a Igreja se tornou um grande exército e adicionou, logo nos primeiros anos, mais de 1 milhão de pessoas em seu hall de membros, e pelo menos outros tanto igual foi salvo. De lá, o avivamento correu pela Europa Central, Noruega e Escandinávia, depois desceu e se espalhou pela África e Índia, pela China e até a Coreia. Em certa ocasião na Escócia, George Whitefield pregou para 100.000 ouvintes e 10.000 responderam ao apelo. Ele pregava ao ar livre, sem o auxílio de amplificação técnica da voz. O som da sua voz podia ser ouvido a quilômetros de distância. Lloyd Jones diz que Whitefield foi o maior pregador inglês de todos os tempos. Sua influência na Inglaterra, sua influência em Gales, sua influência na Escócia e, em particular, sua influência na América excede a possibilidade de cálculo. Se o historiador Leck está certo ao dizer que, sem dúvida, foi o despertamento evangélico do século XVIII que salvou a Inglaterra de uma revolução como a que a França experimentou em 1789 e nos anos seguintes. Se isso de fato é verdade, bem, então George Whitefield, mais do que ninguém, é o responsável por esse fato. A sua pregação foi como a proclamação de Ezequiel no Vale de Ossos Secos,
transformando mortos espirituais em um grande exército. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 10. Certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido num furacão. Parecia ser tão real que, quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam dos assentos gritando: As baleeiras! As baleeiras! Em outro sermão, falou acerca de um cego andando em direção a um precipício desconhecido. A cena foi tão real que, quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, certo homem chamado Chesterfield, que lhe assistia, deu um pulo gritando: Meu Deus! Ele desapareceu. Encontros celestiais. Matt Lloyd-Jones diz: Ó, se quiserem uma multidão em suas igrejas, orem por avivamento. No momento em que o avivamento irromper, as multidões virão, e eu lhes asseguro, não lhes custará um centavo. Avivamentos são encontrados entre o céu e a terra, o encontro de corações humanos com o coração de Deus. Por isso, só é possível através da oração de redenção. Robert Law declarou: a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Whitefield mergulhava nas águas inexploradas da presença, por isso as multidões vinham ouvi-lo. Ele declarou certa vez: Tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. Nos momentos em que você estiver mergulhando na presença, é que você perceberá que se libertou das preocupações, das tensões, do cansaço. Porque quando você mergulha, ele vem para lhe ajudar. Ele alinha você a ele mesmo. Isso somente acontece no lugar secreto. Ele lhe possibilita participar desse instante, quando o céu invade a terra, ou quando a terra se transporta para o céu. O momento quando o divino se mistura com o humano e o eterno com o temporal. Esse é o momento em que a sua vida está sendo definida realmente como algo que alcançará até as gerações futuras. Não haverá nenhum outro momento em sua vida mais importante do que esse, que consiga definir o seu futuro e o futuro dos seus descendentes como estes momentos, imerso na presença. O segredo do avivamento. O investimento pessoal a sós com Deus fez com que o coração de Whitefield se aquecesse de tal modo que contagiou aos demais. A oração em secreto é um dos grandes segredos dos avivamentos. Você pegará fogo se tiver contato com as brasas do altar. Isaías 6. O Espírito Santo continuou a operar poderosamente nele e por ele durante toda a sua vida, porque nunca abandonou o hábito de manter a chama do coração acesa, como a lenha obtida na presença. O Senhor põe fogo na lenha, mas somos nós que colocamos a lenha no fogo. Whitefield repartia o dia em 3 porções: 8 horas sozinho com Deus, em estudos, 8 horas para dormir e as refeições, 8 horas para o trabalho entre o povo. Ele lia de joelhos
as Escrituras e orava sobre elas, e recebia luz, vida e poder. Numa das suas visitas aos Estados Unidos, ele passou a maior parte da viagem a bordo, sozinho em oração. Alguém escreveu: seu coração encheu-se tanto dos céus que anelava por um lugar onde pudesse agradecer a Deus. E sozinho, durante horas, chorava comovido pelo amor consumidor do seu Senhor. Suas experiências no ministério confirmavam a sua fé na doutrina do Espírito Santo, como o Consolador ainda vivo e o poder de Deus operando atualmente entre nós. Apaixonado por Deus. Certa feita, perguntaram a Moody como a igreja pode começar a experimentar um avivamento. Ao que ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Whitfield colocava o coração na pregação. Bastava acender o fogo com a sua pregação de poder, que os campos eram incendiados. As suas palavras eram como um furacão que chacoalhava o coração dos homens. Por causa da prática diária da presença, a pregação se tornava um turbilhão. George Miller disse que nem eloquência, nem a profundidade de pensamentos faz um verdadeiro pregador. Somente uma vida de oração e meditação fará do pregador um vaso pronto para o uso do Mestre e próprio para ser empregado na conversão de pecadores e na edificação dos santos. Abraham Kuyper, ilustre teólogo, educador e político holandês, afirma no seu grande clássico sobre o Espírito Santo que, se não vivermos na dependência do Espírito Santo em oração, vamos dar pedra em vez de pão ao nosso rebanho. Deus usa homens comuns de uma forma extraordinária. Phillips Brooks declarou que a pregação é a verdade por meio da personalidade. A pregação é um milagre sem precedência, pois, por meio dela, homens falhos falam a palavra de Deus, que é perfeito. Pode um mosquito que vive no pântano descrever a vida em águas cristalinas que brotam do sopé da montanha? Quem somos nós que vivemos num mundo como este, uma sombra apenas, para falarmos das coisas do porvir, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, as quais Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A palavra do pregador tem poder criativo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3. Ela é libertadora. João capítulo 8, versículo 32. A palavra pregada salva. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Cura. Salmos capítulo 107, versículo 20. Ilumina o entendimento e o caminho dos homens. Salmos 119, versículo 105. Tem poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O pregador fala as palavras do próprio Deus. É por isso que os seus lábios precisam ser tocados pelas brasas do altar. Isaías capítulo 6. Rompimento sobrenatural. Jesus declara que aquele que vem à sua presença e ouve a sua voz é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Para alcançar a rocha e edificar, é preciso cavar. E para cavar,
é preciso romper com as estruturas do solo. A rocha se encontra no subsolo. O construtor imprudente não rompe. Ele não sai da superfície, não busca a profundidade. Ele fica preso aos limites. O escritor A. W. Tozer diz que, na caminhada com Cristo, a superficialidade indica um conhecimento imperfeito do coração de Deus, que não consegue saciar a fome da nossa alma pela sua presença. Na presença de Deus, você romperá além dos seus limites. Bill Johnson diz que Ele é um Deus de rompimentos. Você mergulha na presença, desce para depois subir. Quanto mais você descer em direção à rocha, mais você romperá para cima com a construção. O tanto que você deseja subir define o quanto você tem que descer. A altura é determinada pela profundidade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. É preciso sair das camadas superficiais da religiosidade e das aparências. Mergulhar na profundidade da presença para resistir às turbulências deste mundo. Lucas capítulo 6, versículo 47. Conhecer a profundeza e altura do amor de Deus para experimentá-lo em sua plenitude. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. Uma vida marcada pela presença. Seguir a Jesus é palmilhar caminhos nunca vistos. Aquele que mergulha em sua presença, crê no invisível, toca o intangível, rompe o intransponível e vê o impossível acontecer. Tem os céus abertos, e quem tiver os céus abertos experimentará o sobrenatural. O sobrenatural está ligado à pessoa de Jesus. Não há como separar um do outro. O seu nascimento foi sobrenatural. Sua vida liberou o sobrenatural de Deus entre nós. A sua ressurreição foi sobrenatural. Charles Parham disse: o cristianismo é 100% sobrenatural. O contato diário com ele o envolverá numa dimensão muito além desta que você está habituado a viver. Você verá coisas maiores da parte dele que jamais viu e será transportado para as maiores dimensões de glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Você se tornará um transportador da glória de Deus. Romanos 8, versículo 21. Seu coração se abrirá para ter sonhos e visões e instruções poderosas vindas direto do trono de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículos 3 ao 5. Orará e andará no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Você respirará milagres, e todos que você tocar terão um toque do céu. A presença que há de habitar no seu lugar secreto o acompanhará para onde você for. Ela não o deixará. A sua vida ganhará um propósito profético, e as suas ações proclamarão um novo tempo na vida das outras pessoas. Você dará um salto do natural para o sobrenatural, do terreno para o celestial. Lágrimas cristalizadas. Whitfield nunca se esqueceu, nem deixou de aplicar a si as seguintes palavras do Dr. Delaney: desejo todas as vezes que subir ao púlpito considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última dada ao povo de ouvir. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar,
e sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouvi-lhe dizer: vós me censurais porque choro. Mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Chorava às vezes, até parecer que estava morto, e custava a recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso do seu espírito quebrantado, como prata na fornalha do refinador. Hernandes Dias Lopes diz em seu livro Vencendo as Tempestades da Vida que as grandes lições da vida nós as aprendemos nas tempestades. Lopes diz que na costa da Califórnia há uma praia famosa que se chama Pebble Beach. Pebble Beach, em uma reentrância cercada de muralhas. Nesse lugar, as pedras impelidas pelas ondas se atiram uma contra as outras, e também nas saliências agudas dos penhascos. Turistas de todas as partes do mundo reúnem-se ali para recolher aquelas pedras arredondadas e preciosas. Elas servem de ornamentos para escritórios e salas de visita. Ali bem perto, há outra enseada em que não se verifica a mesma tormenta. Existem ali pedras em grande abundância, mas nunca serão escolhidas pelos viajantes. Elas escaparam do alvoroço e da trituração das ondas. A quietude as deixa como foram encontradas, toscas, angulosas e sem beleza alguma. O polimento das outras, tão apreciadas, se verifica por meio da tribulação constante. Comentando esse fato, um escritor registrou: quase todas as joias de Deus são lágrimas cristalizadas. Davi fez uma revelação surpreendente no Salmos 56, versículo 8. Tu põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? As lágrimas derramadas na presença estão escritas num livro divino. Quando o céu toca a terra. George Whitefield conta em seu diário como a sua vida tornou-se um instrumento precioso nas mãos do Senhor para tocar outras vidas. Às vezes, quando caminhava, minha alma dava tais saltos que parecia querer sair do meu corpo. Noutras ocasiões, eu ficava tão subjugado pelo senso da infinita majestade de Deus que me via forçado a tirar-me ao chão e oferecer minha alma como um papel em branco em suas mãos, para ele escrever ali o que lhe agradasse. Preguei como de costume 5 vezes por semana. Era maravilhoso ver como as pessoas se penduravam dos grades do alto em que estava o órgão. Sabiam pelos revestimentos da igreja, subiam pelos revestimentos da igreja e esquentavam tanto o ambiente com sua respiração que o vapor caía das colunas como gotas de chuva. Às vezes tanto eram os que entravam que muitos acabavam indo embora por falta de lugar, e era com grande dificuldade que eu chegava ao púlpito. Pessoas de todas as denominações se juntavam para ouvir. No livro Whitefield, Vida e Tempos, ele diz: no dia do Senhor, eu costumava pregar 4 vezes a enormes e impressionantes auditórios.
além de ler orações 2 ou 3 vezes e de caminhar talvez 12 milhas, indo e vindo de uma igreja para outra, olhando para os congregados, era uma visão tremenda. Pode-se dizer que dava para andar por cima das cabeças das pessoas. Todos ficavam totalmente atentos e ouviam como se tivesse ouvindo para a eternidade. Agora eu estava pregando em geral 9 vezes por semana. As ceias matinais eram por demais temíveis. Quantas vezes vimos Jesus Cristo patentemente exposto diante de nós, crucificado? Nas manhãs dominicais, bem antes de raiar o dia, podiam-se ver as ruas cheias de pessoas indo para a igreja. Encontros de glória. Os diários de George Whitefield deixam bem claro que ele tinha consciência de que suas pregações eram acompanhadas das manifestações sobrenaturais. A pregação de Whitefield provocou reações semelhantes às que ocorreram no Vale de Ossos Secos, quando Ezequiel profetizou. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Ezequiel capítulo 37, versículos 7 e 8. Este texto é um retrato notável do que ocorre em tempos de avivamento. Note-se que, nesta visão, manifestações poderosas da parte do Senhor foram desencadeadas. O poder da ressurreição foi liberado pela voz profética. O mesmo se deu com Whitefield. Há inúmeros registros de manifestações do Espírito Santo durante as pregações de Whitefield, que levavam as pessoas a terem encontros de glória com o Senhor. Isaías capítulo 64, versículos 1 e 2 diz: Ó, se fendesse os céus e descesses, e os montes tremeriam ante a tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Em tempos de avivamento, há manifestações poderosas da glória de Deus que rasgam a couraça das trevas que paira neste mundo frio e tenebroso. Os avivamentos aquecem explosivamente a atmosfera que envolve a vida quieta da igreja e lançam luz na escuridão que a cerca. Com as chamas de amor divino, eles elevam a temperatura dos corações dos homens, hibernados no pecado, no conformismo e na indiferença espiritual. Por isso os avivamentos podem causar tantas mudanças repentinas. Eles podem causar impactos avassaladores na ordem terrena. O avivamento é tão extraordinário que pode reconfigurar a ordem das coisas. Trata-se de uma invasão do sobrenatural divino na ordem natural. Whitefield registrou em seu diário, a respeito de uma de suas reuniões: subitamente o Senhor desceu entre nós. Davi descreve no Salmo 18, versículos 6 a 13, um encontro de glória. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça,
e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Quando o Espírito Santo vem com poder. Arnold Dalmore relata que a ceia do Senhor em Cambuslang foi um evento para não se esquecer jamais. 13 ministros estiveram presentes, sexta-feira, sábado e domingo, e na segunda-feira houve 24. Os sermões de Whitefield foram recebidos com muito poder. Várias pessoas gritavam a um grande pranto, sendo observado em todos os auditórios. Enquanto servia algumas mesas, ele parecia estar tão cheio do amor de Deus, como se estivesse numa espécie de êxtase. E falou-se muito dessa abençoada disposição. Em outra ocasião, relatou o que ocorreu quando Whitefield fez uma campanha de sexta a domingo na Inglaterra de Northampton, onde Jonathan Edwards era pastor. Ele relata que logo na sexta-feira houve uma tremenda manifestação do Espírito. O Sr. Edwards é um sólido, excelente cristão, mas no presente fraco no corpo. Penso que não vi que se lhe iguale em todo a Nova Inglaterra. Quando adentrei o seu púlpito, meu coração foi induzido a falar bem pouco, além das consolações e dos privilégios dos santos, e da copiosa manifestação do Espírito sobre os crentes. George Whitefield também relata o que se passou no domingo. Preguei esta manhã, e o bom Sr. Edwards chorou o tempo todo. O povo foi igualmente sensibilizado, e à tarde o poder aumentou mais ainda. A ação vivificadora do poder de Deus. W. Dovell diz em seu livro Fogo de Reavivamento que onde quer que ele fosse na América, cidade após cidades entre Northampton e Nova York, Deus acendia a chama do reavivamento em cada lugar. Depois de chegar a Nova York, Whitefield sentiu-se tão necessitado e indignado que se prostrou diante do Senhor. Foi só ele começar a pregar, diz Dovell, que o Espírito de Deus desceu sobre a congregação. De todos os lados do prédio veio o som de um choro alto. Muitos se abraçaram. Whitefield derramou seu coração, até não poder falar mais. Em Staten Island, o fogo caiu do céu sobre as multidões. Whitefield continuou a viagem até a Filadélfia e depois voltou a Savannah, na Geórgia. Ao mesmo tempo, uma obra similar estava ocorrendo em Kingston. Robb relatou que, no domingo, 16 de maio de 1742, um grande poder acompanhou a palavra pregada. Houve grande lamentação entre os ouvintes. Muitos gritavam, e não apenas mulheres, mas também alguns homens fortes e destemidos. O número deles era tanto que eu fui obrigado a reuni-los na igreja propriamente dita. Quando os ventos do avivamento sopram. Danny Moore diz que a notícia desses eventos
levou muitos ministros experientes a visitarem Cambuslang e Kyust, procurando descobrir se tratava de mera ventania de emoções ou de uma verdadeira obra de Deus. O Dr. John Hamilton, de Glasgow, foi um dos relatores que verificaram que se tratava de fato de um arrependimento que surgiu não de medo de castigo, e sim de um sentimento de desonra feita a Deus. O Dr. John Wilson declarou: embora eu tenha conversado com muitos, tanto homens como mulheres, velhos e jovens, não pude observar neles nada que fosse entusiástico, entre parênteses, e fanático. No geral, vejo a obra em Cambuslang como um singular e maravilhoso derramamento do Espírito Santo. Charles Spurgeon declarou: foi um dia de bravura para a Inglaterra quando Whitefield começou a pregar em campo aberto. Foi Whitefield que encorajou Wesley a pregar ao ar livre. Além das comoções profundas em arrependimento, diversas pessoas caíam prostradas no chão, inclusive a céu aberto, sobre o efeito da palavra proclamada. A chegada do Whitefield a Cambuslang provocou ainda mais impacto na vida das pessoas. Realizavam-se cultos ao ar livre, num grande anfiteatro natural, e Whitefield pregou 3 vezes no primeiro dia. Ele relatou: certamente nunca se ouviu falar de uma comoção tal, especialmente às 11 da noite. Durante cerca de 1 hora e meia, houve muito choro, muitíssimas pessoas caindo em profunda angústia e expressando-as de diversas maneiras. O Sr. M.C. Culloch pregou depois que eu havia terminado, até depois da 1 hora da madrugada, e depois teve dificuldade em persuadi-los a se retirarem. Toda a noite se podia ouvir nos campos a voz de oração e louvor. Uma dama viu algumas jovens senhoras louvando a Deus ao romper da manhã, e se juntou a elas. M.C. Glock relatou: o que esses jovens queriam dizer com o termo caindo, resultado das reações físicas que se seguiam à forte convicção de pecado, pois quando a alma e corpo reagem, não há de se surpreender que o corpo e a alma reajam diante da dura realidade do juízo final e da eternidade. M.C. Culloch concluiu dizendo: e esta obra foi iniciada e levada adiante sob a influência das grandes e substâncias doutrinas do cristianismo.